A Revolução dos Bichos, capítulo 1. O Sr. Jones, dono da Granja do Solar, fechou o galinheiro para a noite, mas estava bêbado demais para lembrar-se de fechar também as vigias. Com o facho de luz da sua lanterna balançando de um lado para o outro, atravessou cambaleante o pátio, tirou as botas na porta dos fundos, tomou um último copo de cerveja do barril da copa e foi para a cama, onde sua mulher já ressonava. Tão logo apagou-se a luz do quarto, houve um silencioso movimento em todos os galpões da granja. Correra durante o dia o boato de que o velho major, um porco que já fora premiado numa exposição, tivera um sonho muito estranho na noite anterior e desejava contá-lo aos outros animais. Haviam combinado encontrar-se no celeiro, assim que Jones deitasse. O velho major, chamavam-no assim, muito embora ele houvesse concorrido na exposição com o nome de Belo de Willingdon, gozava de tão alto conceito na granja que todos estavam dispostos a perder uma hora de sono só para ouvi-lo. Ao fundo do grande celeiro, sobre uma espécie de estrado, estava o major refestelado em sua cama de palha, sob um lampião que pendia da viga. Com 12 anos de idade, já bem corpulento, ainda era um porco de porte majestoso, com um ar sábio e benevolente, a despeito de suas presas jamais terem sido cortadas. Os outros animais chegavam e punham-se a cômodo, cada qual a seu modo. Os primeiros foram os 3 cachorros Branca, Lulu e Catavento. Depois os porcos, que se sentaram sobre a palha em frente ao estrado. As galinhas empoleiraram-se nas janelas, as pombas voaram para os caibros do telhado, as ovelhas e as vacas deitaram-se atrás dos porcos e ali ficaram a ruminar. Os 2 cavalos de tração, Sansão e Quitéria, chegaram juntos, andando lentamente e pousando no chão os enormes cascos peludos, com grande cuidado para não machucar qualquer animalzinho, porventura oculto na palha. Quitéria era uma égua volumosa, matronal, já chegada à meia-idade, cuja silhueta não mais se recompusera após o nascimento do 4º potrinho. Sansão era um bicho enorme, de quase 1,90 m de altura, forte como 2 cavalos. A mancha branca do focinho dava-lhe um certo ar de estupidez, e realmente ele não tinha lá uma inteligência de primeira ordem, embora fosse grandemente respeitado pela retidão de caráter e pela tremenda capacidade de trabalho. Depois dos cavalos chegaram Maricota, a cabra branca, e Benjamim, o burro. Benjamim era o animal mais idoso da fazenda e o mais moderado. Raras vezes falava e, em geral, quando o fazia, era para emitir uma observação cínica. Para dizer, por exemplo, que Deus lhe dera uma cauda para espantar as moscas e que, no entanto, seria mais do seu agrado não ter nem a cauda nem as moscas. Era o único dos animais que nunca ria. Quando lhe perguntavam por quê, respondia não ver motivo para riso. Não obstante, sem que o admitisse abertamente, tinha certa afeição por Sansão. Normalmente, passavam os domingos juntos no pequeno potreiro existente atrás do pomar, pastando lado a lado em silêncio. Mal se haviam acomodado os 2 cavalos, quando uma ninhada de patinhos órfãos desfilou o celeiro adentro, piando baixinho e procurando um lugar onde não fossem pisoteados. Quitéria protegia-os com a pata dianteira e os patinhos ali se aconchegaram, caindo no sono. No último instante, Mimosa, a égua branca, vaidosa e fútil, que puxava a charrete do Sr. Jones, entrou, requebrando-se graciosamente e mastigando um torrão de açúcar. Tomou lugar bem à frente e ficou meneando a crina branca, na esperança de chamar a atenção para as fitas vermelhas que a adornavam. Por fim,
chegou a gata, que buscou, como sempre, o lugar mais morno, enfiando-se entre Sansão e Quitéria. Ronronou satisfeita durante toda a fala do major, sem ouvir uma só palavra. Todos os animais estavam presentes, exceto Moisés, o corvo domesticado que dormia fora, num poleiro junto à porta dos fundos. Quando o major os viu, bem acomodados e aguardando atentamente, limpou a garganta e começou. Camaradas, já ouvistes, por certo, algo a respeito do estranho sonho que tive a noite passada. Mas falarei do sonho mais tarde. Antes, tenho outras coisas a dizer. Sei, camaradas, que não estarei convosco por muito mais tempo e, antes de morrer, considero uma obrigação transmitir-vos o que aprendi sobre o mundo. Já vivi bastante e muito tenho refletido na solidão da minha pocilga. Creio poder afirmar que compreendo a natureza da vida sobre esta terra, tão bem quanto qualquer outro animal vivente. É sobre o que desejo vos falar. Então, camaradas, qual é a natureza desta nossa vida? Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo alimento necessário para continuar respirando. E os que podem trabalhar são exigidos até a última parcela de suas forças. No instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade. Nenhum animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer após completar um ano de vida. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida do animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade nua e crua. Será isso apenas a ordem natural das coisas? Será esta nossa terra tão pobre que não ofereça condições de vida decente aos seus habitantes? Não, camaradas, 1000 vezes não. O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom. Ela pode nos dar alimento em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que o existente. Só esta nossa fazenda comportaria uma dúzia de cavalos, umas 20 vacas, centenas de ovelhas, vivendo todos num conforto e com uma dignidade que agora estão além da nossa imaginação. Por que, então, permanecemos nesta miséria? Porque quase todo o produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos. Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas. Resume-se em uma só palavra: homem. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre o que dê para pegar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Põe-nos a mourejar, dá-nos de volta o mínimo para evitar a inanição e fica com o restante. Nosso trabalho amanha o solo, nosso estrume o fertiliza, e, no entanto, nenhum de nós possui mais que a própria pele. As vacas que aqui vejo à minha frente, quantos litros de leite terão produzido neste ano? E o que aconteceu a esse leite que poderia estar alimentando robustos bezerrinhos? Desceu pela garganta dos nossos inimigos. E as galinhas, quantos ovos puseram este ano e quantos se transformaram em pintinhos? Os restantes foram para o mercado fazer dinheiro para Jones e seus homens. E você, Quitéria, diga-me onde estão os 4 potrinhos que deveriam ser o apoio e o prazer da sua velhice. Foram vendidos com a idade de 1 ano. Nunca mais você os verá. Como paga por seus 4 partos e por todo o seu trabalho no campo que você recebeu, além de ração e baia? Mesmo miserável como é, nossa vida não chega nem ao fim de modo natural. Não me queixo por mim, que tive muita sorte. Estou com 12 anos e sou pai de mais de 400 porcos. Isto é a vida normal de um barrão. Mas no fim, nenhum animal escapa ao cutelo. Vós, jovens leitões que estáis sentados à minha frente,
Não escapareis de guinchar no cepo dentro de um ano. Todos chegaremos a esse horror. As vacas, os porcos, as galinhas, as ovelhas, todos. Nem mesmo os cavalos e os cachorros escapam a esse destino. Sansão, no dia em que seus músculos fortes perderem a rigidez, Jones o mandará para o carniceiro e você será degolado e fervido para os cães de caça. Quanto aos cachorros, depois de velhos e desdentados, Jones amarra-lhes uma pedra ao pescoço e os atira na primeira lagoa. Não está, pois, claro como água, camaradas, que todos os males da nossa existência têm origem na tirania dos humanos? Basta que nos livremos do homem para que o produto de nosso trabalho seja só nosso. Praticamente, da noite para o dia, poderíamos nos tornar ricos e livres. Que fazer então? Trabalhar dia e noite, de corpo e alma, para a derrubada do gênero humano. Esta é a mensagem que eu vos trago, camaradas. Rebelião. Não sei dizer quando será esta revolução. Pode ser daqui a uma semana ou daqui a um século, mas uma coisa eu sei, tão certo quanto o ver eu esta palha sob meus pés. Mais cedo ou mais tarde, justiça será feita. Fixai isso, camaradas, para o resto de vossas curtas vidas. E, sobretudo, transmiti esta minha mensagem aos que virão depois de vós, para que as futuras gerações continuem na luta até a vitória. E lembrai-vos, camaradas, jamais deixai fraquejar vossa decisão. Nenhum argumento vos poderá desviar. Fechai os ouvidos quando vos disserem que o homem e os animais têm interesses comuns, que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. É tudo mentira. O homem não busca interesses que não os dele próprio. Que haja entre nós animais uma perfeita unidade, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos, todos os animais são camaradas. Nesse momento, houve uma tremenda confusão. Enquanto o major falava, 4 ratos haviam emergido de seus buracos e estavam sentados nas patinhas de trás a ouvi-lo. De repente, os cachorros lhe deram pela presença, e somente pela rapidez com que sumiram nos buracos foi que os ratos conseguiram escapar com vida. O major levantou a pata, pedindo silêncio. Camaradas, disse ele, eis aí um ponto que precisa ser esclarecido. As criaturas rebeldes, tais como os ratos e os coelhos, serão nossos amigos ou os nossos inimigos? Coloquemos o assunto em votação. Apresento à Assembleia a seguinte questão: são os ratos camaradas? A votação foi realizada imediatamente e concluiu-se, por esmagadora maioria, que os ratos eram camaradas. Houve apenas 4 votos contra, dos 3 cachorros e da gata, que depois se descobriu votara pelos 2 lados. O major prosseguiu. Pouco mais tenho a dizer. Repito apenas, lembrai-vos sempre do vosso dever de inimizade para com o homem e todos os seus desígnios. O que quer que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que quer que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Lembrai-vos também de que na luta contra o homem não devemos ser como ele. Mesmo quando o tenhais derrotado, evitai-lhe os vícios. Animal nenhum deve morar em casas, nem dormir em camas, nem usar roupas, nem beber álcool, nem fumar, nem tocar em dinheiro, nem comerciar. Todos os hábitos do homem são maus, e principalmente, jamais um animal deverá tiranizar outros animais. Fortes ou fracos, espertos ou simplórios, todos somos irmãos. Todos os animais são iguais. E agora, camaradas, vou contar-vos o sonho que tive na noite passada. Não sei o que significa. Foi um sonho como será o mundo quando o homem desaparecer. Mas lembrou-me algo que havia muito eu esquecera. Há anos, quando eu ainda era leitãozinho, minha mãe e as outras porcas costumavam cantar uma antiga canção, da qual só conheciam a melodia e as 3 primeiras palavras.
Na minha infância aprendi a melodia, depois a esqueci. A noite passada, entretanto, ela me voltou à memória. O mais interessante é que me lembrei também dos versos, os quais, tenho certeza, foram cantados pelos animais de antânio, depois esquecidos por muitas gerações. Vou cantar essa canção, camaradas. Estou velho e minha voz é rouca, mas quando vos houver ensinado a melodia, podereis cantá-la melhor do que eu. Chama-se Bichos da Inglaterra. O velho major limpou a garganta e começou a cantar. De fato, a voz era roufinha, mas ele entoava bem, e a melodia era bem movimentada, algo entre Clementina e La Cucaracha. Os versos diziam: bichos da Inglaterra e da Irlanda, daqui, dali, de acolá, escutai a alvissareira, novidade que virá. Mais hoje, mais amanhã, o tirano vem ao chão, e os campos da Inglaterra só os bichos pisarão. Não mais argolas nas ventas, dorsos livres dos arreios, freio e espora enferrujando, e rélio em cantos alheios. Riqueza incomensurável, terra boa, muito grão, trigo, cevada e aveia, pastagem, feno e feijão. Lindos campos da Inglaterra, ribeiros com águas puras, brisas leves circulando, liberdade nas alturas. Lutemos por esse dia, mesmo que nos custe a vida. Gansos, vacas e cavalos, todos unidos na lida. Bichos da Inglaterra e da Irlanda, daqui e dali, de acolá. Levai esta minha mensagem e o futuro sorrirá. O canto levou a bicharada à mais extrema excitação. Mesmo antes de o major chegar ao fim, já haviam começado a cantar por conta própria. Até os mais parvos pegaram a melodia e algumas palavras. Os mais vivos, tais os porcos e os cachorros, decoraram a canção em minutos. Então, depois de algumas tentativas, a granja toda atacou, bichos da Inglaterra, em potente uníssono. As vacas mugiam a canção, os cachorros latiam-na, as ovelhas baliam-na, os cavalos relixavam-na, os patos grasnavam-na. Foi tal o enlevo que cantaram 5 vezes corridas, de ponta a ponta, e teriam cantado a noite toda se não fossem interrompidos. Infelizmente, o alarido acordou Jones, que pulou da cama certo de que havia raposa no pátio. Deu de mão na espingarda, sempre pronta a um canto do quarto, e disparou uma carga de chumbo grosso na escuridão. O chumbo foi encravar-se na parede do celeiro, e a reunião dispersou-se num abrir e fechar de olhos. Cada qual correu para o seu pouso. As aves saltaram para os poleiros, o gado deitou-se na palha, e em poucos instantes toda a fazenda dormia.